Eu só tenho um recado para pedir para o Fred, para ele transmitir para diretoria, enfim, a quem de direito, que é o seguinte: sempre que tem um nome dos jogadores na camisa, a plateia torce mais e tem novos torcedores, porque tem gente que papai, qual é aquele ali? E o pai também não sabe. Eu não sei por que tem vezes que jogo internacional é obrigatório ter um nome na camisa, né? Agora no brasileiro tá tendo também. Pois é, eu pensei que era em função de eu reclamar tanto disso, mas não é. Provavelmente não é. Mas agora é obrigatório ter o nome Não, obrigatório não, mas lá no Fluminense sim. É porque é numeração fixa. Ano passado não foi numeração fixa. Às vezes eu jogava com a 9, aí um jogo que eu não jogava o outro jogador. Então é por economia, para aproveitar a mesma camisa. Também. Não, porque ontem vocês não estavam com o nome na camisa. Ontem sim. Tava? Estávamos. Então apaga. Ela é advogada especialista em direito homoafetivo. Eu vou conversar com Maria Berenice Dias. Ô Fred, só para completar, esse pedido, essa reclamação, inclusive, é da Flavinha, que não consegue identificar os jogadores, mas é Fluminense roxa. Então, realmente não só ela, mas muitos torcedores devem pedir isso. Divulga mais o Principalmente time. As mulheres, que não entendem ainda muito de futebol, né? Depende. Não, estão começando, tá começando. Depende. Tem mulher que entende muito, bate um bolão. O que vocês estão rindo? Tem mulher que aprecia quando o homem entra com bola e tudo. Mas você é uma advogada que se especializou. Você já esteve aqui porque é 2002, se eu não me engano. Faz tempo. Faz tempo, se você era bebê ainda. Advogada especialista em direito homoafetivo. Há quanto tempo você é especialista? É que assim, eu era magistrada. Quando eu vim aqui, eu ainda era desembargadora. Isso. Aí me aposentei como desembargadora e agora virei advogada. Advogada só novinha, 3 anos só. Mas fui 35 anos magistrada do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Você estranha muito a diferença? É diferente. Há uma mudança de posições, né? Uma coisa é a gente ter a caneta na mão e julgar, e outra coisa é a gente começar assim, a criar as teses e levá-las ao Poder Judiciário. A serem ensinadas. Isso. Mas o que você prefere, agora que você provou do outro lado? Bom, é que assim, eu sempre fui magistrado muito por vocação. O meu avô foi desembargador, o meu pai foi desembargador, eu fui desembargadora, minha filha agora é magistrada. Então, acho que julgar sempre esteve no meu sangue. Mas eu saí antes da compulsória, não foi assim, não, né? Mas porque eu comecei na época que ninguém falava nesse tema. Relações de pessoas do mesmo sexo, nossa, um negócio horrível, todo mundo falava, mas é uma causa que não dá para defender, porque a gente pode defender tudo que é causa, né? Tu defende lá a favor da causa do negro, do portador de deficiente, do judeu, tudo bem, porque aí assim, tá estampado que tu não pertence àquele segmento. Agora, quando tu resolve, sabe, ter um olhar diferenciado, procurar o reconhecimento de direitos de um segmento que não fica tão visível, né? Se tu é ou não é, todo mundo começa a te rotular. Então, olha, é difícil. Eu não estou entendendo, quer dizer que precisa ser identificável a olho nu? Mas é que todo mundo acha que sim. Ou seja, que as pessoas são tão limitadas que só conseguem defender a causa própria. Ninguém defende a causa do outro. Ninguém sabe sentir muito a dor do outro. Sabe, como se tivesse padrão, quer dizer, mas tem várias pessoas que fogem. Tem o viado, que é o tipo standard do viado inglês. Tem a maluca. Tem o sóbrio. Tem o enrustido. Enfim, tem vários tipos de gay. Todos com direito. Mas todos eles alvo do preconceito e da discriminação. Pois é. Então por que não pode ter
Pois é que assim, ó, eu acho assim, dos segmentos dos desculpa, excluídos... eu estou te interrompendo, mas eu preciso saber. Se é uma coisa reconhecida e que é uma coisa que não é... A homossexualidade não foi feita para agredir ninguém, né? Quer dizer... Pois é. Eu acho que não é nenhuma opção, é um fato. Exatamente. Então, por que não pode haver especificamente... Pois é, mas as pessoas se sentem agredidas. Olha todo esse movimento que está havendo agora e tal, muito em função dessa decisão que teve agora do Supremo Tribunal Federal, que eu fui lá, fiz a primeira sustentação oral da minha vida perante o Supremo Tribunal Federal, onde houve o reconhecimento, sim, das uniões. Esse termo fui eu que criei, direito homoafetivo foi uma criação minha, para mostrar que, bom, a relação não é só de natureza sexual, é muito mais de natureza afetiva. E agora, bom, o conceito de família mudou. Na família não é mais aquele modelinho, assim, homem, mulher, casamento, sexo, procriação, não. Hoje nós vivemos um modelo plural de família. E dentro dessa... Quer dizer, sempre vivemos e agora foi aceito, é isso? Sempre, não é? Claro, Por evidente. mais que a lei dissesse que o casamento era indissolúvel, isso é mentira, nunca foi. Não lembra que tinha o desquite antes? Era uma forma de separação, também não acabava o casamento, mas as pessoas... É uma coisa hipócrita. Hipócrita, sempre foi. E o não reconhecer o direito dos homossexuais também é uma hipocrisia, sabe? Porque é um segmento que existe e sempre muito discriminado, alvo de muito preconceito. Mas os outros segmentos de excluídos, eles têm sempre o apoio da família, não é? O negro é chamado de negro em casa, chega em casa, sabe? Tem o apoio da família, que ele se orgulha de ser um afrodescendente. Sabe? Todos os outros segmentos. Agora, o homossexual, não. Ele sofre também a discriminação de dentro de casa. Daí a necessidade de ter um olhar diferenciado, especial, uma tutela diferenciada, que é algo que eu busco há muitos anos. Comecei solitariamente a falar nisso, né, há muitos anos atrás. Inclusive, assim, ó, um dos meus maridos, que eu já tive vários, né? Quantos já teve? 5, por enquanto. Cresceu muito no meu conceito. 5, enfrentar 5 homens. E aí? Um de cada vez. Os homens gostam de ter, né? Mas aí ele chegou a dizer isso assim, equivale a 5 pensões? Não. Não, Deus o livre. E aí ele disse assim, pois é, tu tivesse sorte de, sabe, te dedicar a esse segmento. Tem outras bandeiras também, né? Movimento de mulheres, enfim, portadores do vírus HIV, todos os que a sociedade não gosta muito de olhar, dar voz e vez. Tu tivesse sorte, né, de te escolher um segmento que te deu tanta visibilidade, enfim, até no programa do Joel Vem, tu vê que coisa importante isso, né? Sabe o que a minha filha respondeu? Disse assim, não, tio, a mãe não teve sorte, a mãe teve coragem. De uma época que ninguém tratava desse tema, eu vim solidária. E o fato, aliás, esse foi o motivo que me fez eu me aposentar da magistratura. Agora, quantos filhos você tem? 3. De quais casamentos? Todos do primeiro. Depois, aí fechou a fábrica. De brinquedos, de bonecas e ficou só de brinquedos. Muito bem. O que aconteceu quando seus maridos no shopping? Pois é, olha, esse marido que achava que era uma sorte minha, ela chegou de sorte, não, a mãe teve coragem, ele nunca entendeu muito por que eu, me dedicava a esta causa, sabe? Tu vai ser discriminada, tu vai ser rotulada de homossexual, e se tu pretendes um dia se concorrer a vaga no Supremo Tribunal Federal, desiste, ou no Superior Tribunal de Justiça, desiste, porque com essa causa tu não vai conseguir. Não, eu abro mão disso e tal, não me incomodo. Mas ele nunca entendeu, sabe, por que eu tinha esse cuidado especial e essa busca de reconhecimento de direito. Até que um dia, no Rio de Janeiro, no shopping, eu estava com ele e estava com um amigo muito querido do Rio de Janeiro, né, que é homossexual, enfim, e mulher, quando enxerga uma loja, é um negócio complicado. Aí eu vi uma loja linda, né, que não tem na Porto Alegre. Aí eu disse, eu vou ficar aqui olhando as roupinhas e tal, vocês façam qualquer coisa. Eles foram no Palácio de Alimentação para tomar um refrigerante. Olha, Rio de Janeiro, no centro, de tarde, acabou rapidamente eles voltaram. No momento que voltaram, olha, o que houve? Eles disseram que nós quase apanhamos. Estavam os dois sentados, tomando um refrigerante, ele chamando ele de professor e tal. Aí ele se deu conta de que efetivamente é um segmento alvo de muita discriminação. Não, já diante da família. Tem uma grande comediante, stand-up americana e atriz,
chamada Wanda Sykes. E ela é negra e é homossexual, negra e gay. E ela falou, para mim, foi muito mais difícil eu sair do armário, eu assumir que sou lésbica, do que ser negra. Porque eu nunca tive que sentar numa sala ao lado da minha mãe para dizer para ela, mamãe, olha, vocês vão ter que aceitar, eu sou negra. Mas para avisar, informar que ela era homossexual, era muito mais difícil. Agora, o que você acha desse projeto de lei que pretende criar o crime da homofobia? Tá certo, né? Porque assim, ó, a Constituição diz que não se pode discriminar ninguém. Tem uma lei que diz que é crime discriminar os outros, em razão de cor, em razão de etnia, em relação de religião. Não tem nenhuma lei que diga que é crime discriminar homossexuais. Por quê, hein? Mas peraí, mas o que eu não entendo na lei é o seguinte, eu sou absolutamente contra qualquer forma de violência contra o homossexual, ou negro, ou, enfim, qualquer pessoa que seja discriminada. Mas você não pode, numa lei, obrigar a pessoa a não pensar. Por pensar pode, não pode falar mal. Em público, assim, aí não pode. Dá pra falar mal de negro hoje em dia? Não dá, da cadeia. Da cadeia. Pois é, e por que falar mal de homossexual pode? Não pode. Não, mas depende qual é. Eu acho que é uma coisa aí que tem uma nuance. Porque ninguém pode impedir ninguém de dizer, de achar que o negro é isso ou aquilo. Se ele falar isso em público, tascam-lhe uma lei, a lei Afonso Arinos ensina. Pois é. Agora, o que se quer é fazer a mesma coisa em relação ao gay. Exatamente. Não há o perigo de repente, querer um prédio. Aí tem um homossexual. E o prédio inteiro acha que ele é insuportável. Nem mesmo pelo fato de ser homossexual. Essa lei não pode ser usada para perseguir um condomínio. Se ficar comprovado que a discriminação que ele está sofrendo é em razão da sua orientação sexual, com certeza o condomínio vai ser processado. Mas e se não for? Tá bem, mas vamos provar. É uma questão de prova. Eu acho o seguinte, eu sou contra qualquer forma de preconceito, inclusive o preconceito contra a liberdade de pensar. O cara pode pensar o que ele quiser. Não, e a pessoa tem que ter o direito, não é só de pensar, as pessoas têm que ter o direito de amar. E é isso que o não reconhecimento... Eu odeio o Derico. Se tiver uma lei... Porque é tão óbvio que se o homossexual for agredido, aliás, como qualquer pessoa, abre-se um processo contra... Tá bem, mas aí assim, é só por lesão corporal. E aquela agressão que não causa dano material, não causa dano no corpo. Injúria, difamação, pela condição de homossexual. Mas pela condição de homossexual não existe. Não esse especificado, mas contra a infâmia, injúria e difamação, no geral, mas não, existe. Sim, mas não pela condição de ser homossexual. Então, isso quer dizer que é o seguinte, eu fui injuriado porque ele me chamou de homossexual. Não é injúria. Não, não é injúria. Não é crime. No Brasil não é crime. Chamar alguém de homossexual de uma maneira agressiva não é crime. Entendi. Isso é que precisa. Depois assim, o que vem avançando? Vem avançando pela justiça. Ou seja, a jurisprudência, aquelas decisões repetitivas do tribunal começaram a reconhecer direitos. E foi o que eu levei assim no colo no Supremo Tribunal Federal, a ponto que o Supremo acabou de dizer: ninguém mais pode dizer que os homossexuais não são uma família, não são uma entidade familiar, não têm os mesmos direitos. Isso eu acho perfeito. Mas assim, o que a justiça não pode dizer é que é crime, porque crime depende de lei. Então, aqui a jurisprudência não pode avançar. Precisa ter uma lei. Mas há essa reação horrível a esse projeto de lei, que, olha, porque tudo isso acontece, por quê? Olha, dessa omissão, no meu entender, preconceituosa, criminosa do legislador, ele não tem jeito de aprovar nenhuma lei. Tem aquele projeto da Marta Suplicy, lá de 1995, nem aquilo passa. Nada passa pelo nosso legislador. Acho que é medo de ser rotulado de homossexual, acho que é medo de não ser reeleito, sabe? Se esconde atrás dessas bandeiras religiosas, fundamentalistas. O fim é que eles não cumprem com o seu dever, que é fazer leis que atendam
a todo o segmento da sociedade, até os alvos da discriminação. Aliás, esses até que precisam de mais leis do que essa maioria masculina. Você, claro, como jurista, você acha que há poucas leis. Eu acho que há um excesso de leis e pouco respeitadas, sempre pouco respeitadas. E como foi feita uma Constituição que por acaso privilegiou certos absurdos, como o rapaz que matou foi lá, confessou que matou, e já que ele confessou, ele pode ir embora. E, ao mesmo tempo, há uma tendência à criação de leis que bordejam a proibição de censura, que é uma cláusula pétrea da Constituição. Exatamente. Então, isso tudo é preciso ser visto com muito cuidado, né? Com muito... Pois é, mas assim, ó, como é um segmento alvo de discriminação, precisa ter uma legislação. Claro. Aliás, desde que eu me aposentei, foi aonde eu arregacei as mangas e estou fazendo. Estou procurando capacitar os advogados a trabalhar com esse que eu considero um novo ramo do direito. Direito homoafetivo, essa expressão que eu acabei criando e abri o primeiro escritório de direito homoafetivo no Brasil. Até está todo o pessoal aí daqui de São Paulo que está nessa campanha de se criar comissões de diversidade sexual, de se fazer o Estatuto da Diversidade Sexual, porque assim, ó, nós precisamos reconhecer direitos. E quanto mais as pessoas são excluídas, mais elas precisam ter leis que protejam os seus direitos. Você sabe que, finalizando, eu gostaria de te contar uma história engraçada na Inglaterra, porque na Inglaterra havia uma lei até os anos 60, em que era crime você ser homossexual. No Você Brasil, no Código Militar está escrito que também ainda é pederastia. Bom, no Código Militar. Bom, mas é. Mas na Inglaterra era no geral, proibido se você ser homossexual. Depois, a partir dos anos 60, que é ontem, foi permitido. Aí tem um velho lord inglês que, apesar de ser um tradicional lord, Câmara dos Lords e tal, ia se mudar, ia para a França. Aí perguntaram para ele por quê. Ele falou: quando eu era jovem, havia aqui uma lei que proibia o homossexualismo. Hoje, existe uma lei que permite. Eu vou me embora antes que façam uma lei que obrigue. Olha, Maria Berenice, você é brilhante como sempre. Parabéns, sucesso nesse seu empreendimento, que realmente é óbvio que existe uma homofobia pairando no ar, é verdade, né? É verdade. Agora, que não seja também usada de uma maneira errada, enfim. Maria Berenice Dias, parabéns, daqui a pouco a gente volta.